os reforços que chegaram para a Serrinha, para o Goiás, nessa temporada, tá? Todos os reforços que o Michel Alves, né, o diretor de futebol, contratou. Danilo, Jean, nós temos lá, com 22 anos, o Luizão, zagueiro, o lateral Soares, Rodrigo Soares, né, 33 aninhos. O Nicolas é lateral esquerdo, tem 28 anos, é lateral. O Lourenço é o meio ali, né, no meio campista, 28 aninhos, Lourenço, já jogou no Vila. O GG, de 31 anos. O Cadu, de 23 anos. E também o Bruno Sávio, altão, tem 31 anos. São os reforços do Goiás até agora à disposição do estreante também hoje no comando, Daniel Paulista. Bom, eu começo com você, Jean Lopes, meu ídolo, aquele abraço, boa tarde para você de novo, é claro, e a sua expectativa aí para esses reforços do Goiás. Quem pode fazer a diferença? Pelo que eu ouvi, pelo menos até hoje aqui, pelo que eu entendi, apenas o Lourenço chamou a atenção. Eu estou enganado, Jean? O grande Jean Lopes, é claro, falando com a gente aqui dentro do nosso aquecimento, e você vai deixando o like, o seu joinha, estou esperando você no YouTube Band News Goiânia. Ô Jean Lopes, e aí? Apenas o Lourenço te chamou a atenção ou eu estou enganado, hein, meu ídolo? Não, Tony, você está corretíssimo. Como sempre, você não erra, Tony. Das contratações do Goiás até o momento, estamos hoje no dia 11 de janeiro de 2026, apenas o Lourenço chamou a atenção. Mas também não é esse craque todo de bola que muita gente pinta, não. É um bom jogador, um jogador que teve uma passagem muito boa pelo Vila Nova em 2023, né? Esteve no Ceará, no Brasileiro Série A do ano passado. O Ceará foi rebaixado, ele terminou a temporada, inclusive, no banco de reservas. Mas ele é uma subida de patamar na posição no Goiás. Eu até comentei ontem aqui que, para mim, contratação boa é aquela que supera os jogadores que estavam antes da chegada, né, deste jogador contratado. E o Lourenço é um caso assim. Ele é muito superior ao Marcão, muito superior ao Gonzalo Freitas, que estava aí. E ele sobe o patamar. É um jogador mais técnico, um jogador faz uma transição muito boa, apoia o ataque, e foi a melhor contratação do Goiás até o momento. O restante, Tony, é mais do mesmo. São jogadores mais ou menos do mesmo padrão do que estavam no ano passado e em algumas posições até com desvantagens, né? O Luizão zagueiro tem a vantagem de ser mais jovem do que, por exemplo, o Messias ou do que o Lucas. Mas é mais ou menos o mesmo estilo, jogador mais alto, pesado. O Rodrigo Soares, para mim, é inferior ao Lepo, que foi embora. O Nicolas é pouca coisa, assim, uma diferença mínima superior ao Moraes, que aí estava. O GG, para mim, vem para ser reserva do Brian. O Brian, para mim, é muito mais jogador, mais técnico, canhoto, bate bem na bola, faz gol de fora da área, como fez no Campeonato Série B do ano passado. O Bruno Sávio é um jogador também do mesmo nível dos atacantes que estavam no Goiás no ano passado, que não jogaram, a maioria não jogou absolutamente nada. E o Cadu, que fez um bom campeonato goiano no ano passado pelo Anápolis, fez 2 gols lindíssimos no campeonato goiano do ano passado, inclusive um no Antônio Scioli contra o Atlético na semifinal, no primeiro jogo, né? Uma bola colocada de fora da área, lá na gaveta. É um jogador jovem, né? Um jogador que é uma aposta do Goiás, e quem sabe ele pode se destacar. Eu acredito que o Cadu pode ser um jogador que evolua em relação ao que fez pelo Anápolis. Mas contratação boa mesmo, Tony, foi a do Lourenço. Eu, até o momento, estou decepcionado com as contratações, com o trabalho de contratações do diretor de futebol, Michel Alves. Tony Rabelo? Mas isso, de repente, ô Jean, na sua análise, rapidinho, antes de chamar o Danilo aqui, devido à falta de orçamento, o Goiás caiu um pouco o patamar na sua análise? Seria isso o motivo? Não, eu não acho que seja isso, não. Você hoje, tendo criatividade, existem muitos jogadores que terminam seus contratos nos clubes, ficam livres. Os clubes não gastam para contratar, se não gastam no valor de contratação, né?
eles vão gastar apenas com salários. E o Goiás tem que pensar em ser campeão goiano. A torcida do Goiás está carente de títulos, já tem aí 7 anos. O Goiás precisa pensar em subir para a Série A, bateu na trave o ano passado. Para isso tem que gastar mais em salários. Né? Veja bem, o Goiás acabou não contratando o Bosquilha, lá no Operário, que pediu 2,5 milhões. O Operário pediu 2,5 milhões. Um jogador, tratando-se de Série B, acima da média. Camisa 10, muito mais jogador que o GG, não tem nem comparação. Aí você pega, o Goiás está emprestando o Lucas Ribeiro, pelo menos as cifras que eu ouvi, por cerca de 1.700.000, empréstimo. Com diferença de 800 mil, ele traria o Bosquilha, pegava esse dinheiro do Lucas e traria o Bosquilha, entendeu? O Goiás tem que pensar grande, porque o Goiás é uma camisa forte, é uma camisa grande. O Goiás é um time de grande tradição no futebol brasileiro e não pode se apequenar. Para mim, as contratações até o momento são contratações pequenas, se tratando de uma camisa tão pesada como a do Goiás Esporte Clube. Tony. Valeu, grande Jean Lopes, o mais completo aqui dentro do nosso aquecimento. Só para esquentar, hein? É só para esquentar. Lembrando que as duas, o Thiago Menezes com o seu dinamismo chega por aqui para comandar o futebol. Band News da estreia do Verdão contra o Azulão, 4 da tarde, lá no estádio Ailê Pinheiro, dentro do nosso campeonato goiano. Bom, o Danilo... já começou mal aí na análise do Jean Lopes, o Michel Alves em relação a contratações. Ele tá certo disso? Você concorda com ele, Danilo? Não, discordo já de cara do Jean. Por que você discorda dele, meu? Veja bem, o Michel chegou, não tem aí praticamente 23 semanas, vamos pôr assim. Cofre fechado. Exato. O saldo financeiro do Goiás, todo mundo falou que não tá positivo, não tá bom. E ele buscou peças em todos os setores do campo. Ele repôs um sistema defensivo, onde o Messias sai, para alegria dos torcedores do Goiás, e traz o Luizão, que para mim é novo, 22 anos, margem de evolução grande. Aliás, o Messias falhou ontem na estreia lá do Juventude. Ou seja, ele traz um jogador melhor para a posição. Para mim, ponto positivo, certo? Traz o Rodrigo Soares, que é um baita de um lateral direito. Para mim, sem sombra de dúvidas, ao lado do Mailton e também do Lepo, foram os principais laterais direitos da posição na Série B. Tudo bem? Ok. Então, mais um acerto para ele, mais um ponto positivo. Vamos para a lateral esquerda. O Nicolas é um jogador que está em baixa, de fato. Nos últimos 2 anos, fez 44 jogos apenas e 6 assistências. Está em baixa. Para mim, é o jogador que chega mais embaixo. Mas ele busca um jogador de prateleira de cima. Olha lá, hein? Junto com o Lourenço vieram do Ceará. Exatamente. Ele vai na prateleira de cima. Então, vamos pôr um saldo 2-1, não tão positivo assim, para amenizar. No meio campo, ele busca o Lourenço, que para mim, pro Jean, para todos, foi uma baita contratação. Ponto positivo, 3. Terceiro ponto positivo do Michel. Traz um GG, 3 acessos de Série B para Série A. Jogador canhoto, alto, estatura, meio campo, visão, posicionamento, sabe jogar. Entregou vários números com a camisa do CRB, campeão alagoano 2024. Chega aqui com a credencial de ter 3 acessos na sua carreira. Passagens positivas por onde passou. Para mim, ponto positivo também. Melhor que Marcão e Gonzalo, que estavam aí. 4º ponto positivo dele. Agora vamos para a linha ofensiva. Aí ele traz o Bruno Sávio, que é um incógnito. Também eu vou deixar aí como mais ou menos o segundo ponto na dúvida ainda. Porque ele traz o Bruno, que fez uma temporada ruim. Estava no exterior, não vem numa temporada bacana, mas tem a credibilidade de ter trabalhado com ambos, tanto com o Daniel quanto com ele no Guarani em 2021. Então, para mim, no computo geral, assim, na análise mais fria, o que o Jean está esperando, se calhar, é jogadores como tivemos Araújo, Fernandão, Dil, André Dias, Paulo Baia. Parson, que estava no Palmeiras ontem, brilhando. Que arrebentou, mas não, isso aí não vai vir mais, acabou, esquece. Futebol moderno hoje não vamos encontrar esses jogadores, mas na medida que ele buscou, para mim foram posições que ele encaixou onde precisava. Claro que precisa de mais? Sim. Principalmente no setor ofensivo. Alas, rápidos, pontas, extremos, velozes, um para um. Agora, para mim, o saldo do Michel foi positivo. Pelo que você viu até agora, o ataque ainda do Goiás está devendo. É o setor que eu espero mais. Eu depender demais só de Pedrinho, Bruno Sávio, que ainda é uma incógnita e precisa de municiar o Ramon ali na frente. Então é onde eu quero mais. Quero ver o Cadu, que fez um bom goiano, tomara que com a camisa do Goiás consiga repetir. Você está torcendo pro Jajá? Sim, por que não? Já, o ano passado entregou em 31 jogos, 18 como titular, fez apenas 4 gols. Tomara que esse ano ele consiga melhorar o desempenho, melhorar os números. É um jogador muito rápido, todo time precisa de um jogador de transição igual ele. Por que não? Desejar felicidade. Vamos colocar a torcida para participar também? Você que está no YouTube, hein? Olha, deixa o like, já deixa logo o seu comentário também. Você, torcedor do Goiás, você concorda com o Jean,
que não aprovou até agora os reforços, a não ser o Lourenço como reforço do Goiás? O Danilo não, o Danilo já está mais ou menos aplaudindo, né? Entre aspas aqui, o Michel Alves, novo diretor de futebol, junto com o Daniel Paulista, que é o treinador que estreiam hoje. Para você, o Danilo disse que aprova a maioria dos reforços. O Jean, não, somente o Lourenço. Eu quero a sua opinião, deixa o like primeiro, deixa o joinha, aproveita, já deixa o seu comentário também. Daqui a pouco a gente dá uma passada lá no YouTube, né, Jean Lopes? Pois não, fala, Jean. Não, é porque o Danilo falou assim, o Jean Lopes está querendo contratação do nível do Fernandão, do Araújo. Não quero, porque esse tipo de jogador não existe mais dentro de uma realidade financeira do Goiás, né? Existe uma realidade financeira muito acima do Goiás, então eu não penso em jogadores assim. Mas, por exemplo, o Lepo era melhor, é um jogador melhor do que o Rodrigo Soares. O Goiás cai de qualidade na posição. Só para citar um exemplo. Esse Bruno Sávio tem não sei quanto tempo que não faz uma boa temporada, que não faz gols. Estava jogando, se não me engano, lá na Bolívia. Futebol do terceiro, quarto escalão da América do Sul. Esse jogador vai agregar em que o Goiás? Né? Ele joga mais que o Jajá, por exemplo? Não joga. Não tem jogado. O GG estava no CRB, um time muito menor que o Goiás. É um jogador que vai chegar aqui, mesmo que seja titular, não vai acrescentar nada mais do que aqueles que aqui estavam. Nicolas na lateral esquerda, mesma coisa. Né? Hoje, pelo que falou o André Rodrigues, aliás, quero cumprimentá-lo também na volta das minhas férias, né? Um grande abraço a você, André Rodrigues. Ele falou que há uma dúvida entre o Rodrigo Soares e o Caito. Eu não teria dúvidas, né? Eu entraria com o Caito jogando. Mas se há dúvida, porque não é um jogador que tem toda a confiança do treinador, sim, senão já era titular absoluto, é uma contratação. E o Luizão, a mesma coisa na zaga, é do mesmo nível do Luiz Felipe, mesmo que o Messias tenha falhado ontem, o Messias também já teve bons momentos no Goiás, teve um momento que todos nós elogiávamos no Goiás, principalmente na temporada anterior, a última. Então, Tony, o que eu cobro é que as contratações façam o time melhorar, subir de patamar. Como eu citei o caso do Lourenço. O Lourenço melhorou a posição no Goiás, em relação dos que aqui estavam. Os outros é mais do mesmo, não vai melhorar. E eu desafio o Danilo dizer que o time do Goiás que vai entrar hoje em campo é melhor do que em nomes, né? Não estou falando de entrosamento, de performance, que isso depende muito de esquema tático e tudo mais. Mas em termos de 11, o time do Goiás que vai jogar hoje, se ele é melhor que o Goiás que terminou a temporada do ano passado. Não é melhor, é pior. A não ser na posição de médio volante, onde realmente o Lourenço acrescenta a qualidade. Aceita o desafio, Danilo? Já que você está contestando aí o Jean. Então vamos analisar por setores? Não, vamos lá. O goleiro é o Tadeu, permanece, ok? Tá, certo. E aí? Aí pega o último jogo contra o Clube do Remo, que é o jogo que encerrou a temporada 2025. Aí vamos para a lateral. O direito tem o William Lepo, que para mim o Rodrigo Soares e ele são quase iguais. Em termos de numéricos também, o Lepo realizou ano passado 46 jogos, deu 6 assistências contra 4 o Rodrigo Soares, que realizou 2 jogos a menos. Então estamos aí quase elas por elas. Você vai para o sistema defensivo. Quem jogou lá em Belém foi o Lucas Ribeiro e o Messias? Deve ter sido. Beleza, aí você troca Lucas Ribeiro e mantém-se, vem o Luizão. Tom é o barato do Brasil para você vender a qualquer hora e em qualquer lugar. Aproveite maquininha com até 72% off. Tap Tom para você baixar grátis a maquininha no celular, mais link de pagamento para vender online. Peça já a sua. No ano passado, ele já entra com o lateral esquerdo que está na prateleira de cima e é melhor que o Moraes. Entra na lateral direita um lateral novo, que para mim era igual ao que estava, ou então até um pouco melhor. E na zaga tem um zagueiro melhor que o que estava ano passado. Então já começamos melhor de 2026, certo? Vamos pro meio campo, e o Jean comunga da mesma ideia que eu, que entra com certeza bem melhor que o ano passado. O meio campo tinha Gonzalo, tinha Marcão, tinha Gava, que entrou no último jogo. Entrou Gonzalo, Juninho e Gava no último jogo lá em Belém. Pra mim o meio campo de hoje é muito melhor. Lourenço, Juninho e GG. Então beleza, já nos dois setores do campo o Goiás está melhor que 25. O GG não é titular não, hein? Cuidado. O André Rodrigues colocou dúvida entre o Braga e o GG. Então, mas independente disso, pra mim o GG não é mais jogador do que o Gava não, é do mesmo nível. Não, mas pra mim o meio campo do Goiás é melhor. Ele acabou de falar que era o melhor também. Não, eu tô com o Jean nessa questão aí, porque o Gava eu conhecia.
E a torcida gostava do Gava, do Rafael Gava. Moço, Certo? gostava de quê? A maioria da torcida do Goiás gostava do Rafael Gava. Gava na hora que precisava do choque, não precisava da bola ali mesmo. Ele era um jogador técnico, Danilo. Mas técnico, mas na hora que precisou não teve. Beleza, teve lesão, teve ali oscilação. Teve, mas pra mim não fez uma boa Série B, o Gava. Pra mim chegou o momento dele, beleza, e foi embora. Gava entregou pouco do que se esperava. Pra mim o meu campo do Goiás hoje é melhor que o 25, fato. Aí vamos pra linha ofensiva. Tivemos lá em Belém, Jajá, Wellington Matheus e Ramon. Hoje começamos com Jajá, Bruno Sávio ou Cadu e Pedrinho. Melhor que 2025. Ou seja, eu discordo frontalmente do Jean. 26 o Goiás está melhor que quem terminou 25. Como assim? Como assim é melhor? O ataque titular do Goiás hoje seria qual? Pedrinho, Bruno Sávio ou Cadu e Ramon. E quem terminou lá em Belém começando jogando? Wellington Matheus, Jajá e Ramon. E aí? Uai, aí você vai sacar o Jajá do time? Não, tira o Matheus e põe o Pedrinho, não é melhor? O Wellington Matheus. Eu não acho No melhor, último jogo lá não entregou Claro que nada. Não é melhor, esse jogador que não sei quantos anos que não tem bons números, você que gosta Pedrinho tanto de começou como uma esperança, mas terminou mal. Isso é O normal. melhor momento do Goiás da Série B. Fez um grande primeiro turno no ano passado, depois teve 2 contusões sérias, as pessoas se esquecem disso. Mas o melhor momento do Goiás foi Depois com ele quem? voltou ao Goiás, o Goiás começou a jogar só na retranca, só com 3 volantes dando bico pra frente. Né? O cara, depois que o Pedrinho parou de jogar por causa das contusões, o Anselmo Ramon parou de fazer gols. A Pronto, gente tem que chegou onde analisar eu o queria. futebol, Ué. não é só no momento ruim, não. Chegou onde né? eu queria. O melhor momento do Goiás foi com o Pedrinho no campo. Fato. Então, por isso mesmo que eu tô falando. O ataque titular do Goiás pra mim hoje é Pedrinho, Anselmo Ramon e Jajá. Tá, mas em relação ao que começou 2025 lá em Belém, pra mim o time do Goiás hoje ele é melhor se pegar a escalação, o 11 de hoje e o 11 lá de Belém contra o Clube do Remo e colocar para um torcedor, fala assim, ó, qual time você prefere? Certeza que eles vão olhar e vai falar, quero esse de 2026, quero esse aqui, ó. E esse time só não conquistou o acesso por falha deles mesmo, né? No final. Porque os caras eram pipocaram de Então fato. vai ser Os caras não campeão com aguentaram. esse time aí, na sua opinião, Danilo? Não digo ser campeão. Digo que o Goiás é um Série dos B. grandes Tô favoritos. falando da Série B. Não, ainda precisa de muito. Série B é um campeonato longo. Tem que trazer mais jogadores, tem Mas que ter não é elenco. melhor do que o time que terminou? Sim, pra mim hoje tá começando o time melhor. Mas precisa de ter uma reposição boa no meio campo. Um jogador mais igual o Brian. Precisa de outra peça ali. Caso o Juninho e o Lourenço tenham idade já acima dos 28, precisa ter outro zagueiro bom pra ali. Uma posição também. Não pode um lateral direito igual ano passado ficar jogando na esquerda todo jogo. O Lepo precisa de mais jogadores para ter um elenco robusto. Eles vão vir? Com calma, vai vir. Precisa de 2 extremos, para mim, urgente. 2 jogadores rápidos, 1 para 1, velocistas, para ter uma sombra pro Pedrinho, para ter uma sombra pro Jajá. Danilo. Hã? Você tá falando que precisa de um time inteiro? O Goiás trouxe então, 7. O time é bom, ué. O Goiás trouxe 7 Ué, jogadores você tá falando como que precisa reforço. de mais um volante, mais um meia, mais um zagueiro, 2 extremos, então precisa de um time inteiro ainda. Pronto, o Goiás trouxe 7 jogadores até o momento, certo? Vai fazer um rescaldo no Campeonato Goiano, depois precisa de 4, 5 peças para sequência da temporada da Série B. Normal, todo time vai buscar 4, 5 reposições. Para mim, 2 extremos é fundamental, rápidos, para ter sombra para um Jajá, para ter sombra para um Pedrinho. O ano passado, o Ramon, com todo respeito, um baita jogador. Mas me diga aqui, que sombra ele teve nos treinos? Tô nem falando no jogo, não. Nem hoje ainda não tem. Moço, Arthur Kaique era sombra para Anselmo Ramon, ele De ia jeito olhar nenhum, e ia falar, de pô, jeito nenhum. pelo amor de Deus, aquele que Facundo não sei o que teve aí no Campeonato Goiano, depois foi Sei, sei. sombrinha. Sombra de quê, moço? Precisa de jogador ter sombra pra aumentar o nível dele de treino, aumentar, opa, não fiz gol, será que eu vou jogar no próximo jogo? Caracas, mano, o outro tá voando. Precisa, o Ramon não tem uma sombra hoje. Mas o Anselmo Ramon, na Série B, Jean e Danilo... Ele entrega 10 gols. Não, mas ele tinha Não, ele isso aí tinha eu que sair concordo do com o Danilo, ataque. viu, Ele tinha que Tony? sair do ataque pra buscar a bola. Lógico. Porque não era municiado. Não tinha, ué, tinha Juninho que não é meia, tinha o Gonzalo Freitas que não é marcador, o Marcão que é marcador, Eu cadê tô o... com você em relação ao meio, tá? O Juninho, o Lourenço e o GG, pra mim, é melhor. Eu só ficaria com o Gava também, mas, já que não tá por aqui, esse meio campo pra mim é melhor, tá? Ô, Jean... Ô, Tony. Fala, Jean. Rapidamente. Pode. Eu concordo nessa questão do Anselmo Ramon. Eu concordo com o Danilo. Aliás, eu bati muito nessa tecla no ano passado. O Goiás nunca teve um centroavante reserva e eu pedi muito isso na janela do meio do ano, né? Até mesmo para poder, numa eventualidade, entrar com características diferentes, né? Mudar o jogo. Agora, o Goiás não teve meio de campo no ano passado porque os treinadores do Goiás só jogavam no retranca com 3 volantes dando bicuda para frente. O Goiás tem um 10 muito bom tratando de Série B chamado Brian, que nunca foi usado na sua verdadeira posição, que é um canhoto habilidoso, de bom passe, bom chute.
né? Espero que neste ano ele jogue com a camisa 10, que é a posição dele.